O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe e toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes, distrito de Humildes aí. Já quero logo mandar um alô ao meu amigo Duinha do Mercadinho Campeão, preços baixos com qualidades. Você só encontra no Mercadinho Campeão do meu amigo Duinha e a sua esposa, Dona Meire. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense, e aqui junto com Maguila San, na técnica Gabriel Santana. Alô você aí no Picado, alô você minha amiga Gal, alô minha amiga Vera aí na rua 15 de julho, você aí na rua Chile, aquele abraço. Eu tive a oportunidade de disputar um campeonato, só foi um também, aí no time da rua Chile. Tem tempo esse tempo, né? Tem muito tempo isso aí. Mas a gente disputou esse campeonato, um campeonato gostoso, um campinho que tem aí, muito bom, né? Recordar essa situação. Não fomos felizes, né? Não fomos campeão, mas tinha equipe melhores do que a nossa. Alô, meu amigo Aderval da Constrular, preços baixos, com qualidade, com muita promoção. Daqui a pouco tem vinheta nova aí da Constrular, meu amigo Aderval e Dona Kelly. A Constrular fica aí na rua Praça Benjamin Costa, aqui em Birimbau, 18 horas 5 minutos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes que tá nos ouvindo, a galera aí de Oliveira dos Campinhos, Picadinho, Mélia Rodrigues, Bessa, pessoal de Feira de Santana, a galera que tá nos ouvindo. Eu acredito que essas alturas devemos estar chegando também no distrito do Mercedes, aqui em Humildes, Limoeiro também, que a gente está esquecendo. Mas toda essa galera que está grudadinha no rádio, ouvindo a Mix FM, hoje agora no programa Esporte Entre Amigos. E mais uma vez hoje vamos começar falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo galego. Pois é, daqui a pouquinho tudo que foi de notícia aí no mundo internacional, regional, nacional, do esporte em geral. 18h06, vocês vêm com quem, Zezito? Vamos falar aqui da equipe do Goiás. O Goiás não, é a equipe do Guarani, que é o próximo adversário da equipe do Vitória, não é esse, galera? Isso, é Guarani. Isso. Então o zagueiro Alan Santos, que não participou no empate do Vila Nova, por ainda estar em tratamento de lesões na panturrilha. E também o Bruno José, que foi substituído na última partida com dor no tornozelo, será reavaliado nos próximos dias pelo departamento médico. E o Bruno reclama que estava sentindo choque na região do pé e acabou substituindo. Vamos avaliar durante a semana, assim como a situação de Alan Santos, que vai iniciar a recuperação da melhor forma para enfrentar a equipe do Vitória no próximo confronto. E sem desfalque por suspensão, o Bugre se recupera espera pela dupla para saber se contará com força máxima nesse novo confronto pelo acesso direto. Passada 31 rodada, o Bugre tem 54 pontos, ocupa o quarto lugar na Série B com um ponto de vantagem sobre o quinto colocado, que é o Atlético de Goiás. E o duelo contra o Vitória será às 18 horas do próximo domingo no Barradão, lá em Salvador, Galego. O jogo não vai ser fácil, o jogo vai ser pegado, jogo difícil. Não se iludam, não se engane, torcedor do Vitória, que esse jogo vai ser um jogo muito parelho. O jogo vai ser muito pegado. O time do Vitória tá aí na primeira posição, o Guarani é o quarto colocado, mas vem bem na finta, vai vir estudando, já estudou já o Vitória, vai vir preparado
para encarar a equipe do Vitória. Já sabe o que é que o Vitória tem de bom, já sabe as falhas do Vitória. O Vitória também está estudando o Guarani. O Léo Condé falou que está estudando a equipe, já estudou a equipe do Guarani de Campinas. Então, um jogo dificílimo no Barradão. Vitória tem que ter muita cautela, né? Paciência, sair na hora certa, no momento certo, para poder agredir o adversário e chegar a fazer o gol, né? Com seus atacantes. Então, um jogo difícil, creio na equipe rubro-negra. O Pitbull enraivado vai sair com um bom resultado lá do Barradão. E a contagem aí é regressiva, né? A contagem aí tá para o Vitória, 2 vitórias só, 2 triunfos, para poder o Vitória subir para a primeira divisão. Então, o Guarani não é um time bobo. O Guarani que começou a competição lá na parte de baixo da tabela, fez uma boa recuperação, um bom campeonato, se recuperou muito bem. E o Vitória tem que ter cuidado. Vitória tem que ter cuidado porque o time do Bugre é um time ousado. É um time que principalmente não tem medo de encarar adversários fora de casa. E falar em Bugre, torcedor bugrino, deve ter, né, alguns torcedores bugrinos aqui no Nordeste. Você se lembra desse time? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon, Manguinha e Renato. Capitão, depois da Adriano, Gessinho, depois Careca e Bozó, depois Macedo. Técnico, Carlos Alberto Silva. Esse foi o time campeão brasileiro de 1978 do Guarani. O grande feito do time bugrino. O primeiro clube do interior do Brasil a conquistar o maior título do futebol nacional, né? Muitos zombaram do time bugrino, a região sul, mas o Guarani, e tem uma estatística aqui que o Guarani, os jogos do Guarani nessa época, Zezito e ouvintes, é bom relembrar, né? Porque às vezes as pessoas falam, a Bahia foi bicampeão brasileiro, acabou, mas não. Tem que salientar, tem que dar moral, tem que valorizar os feitos dos grandes clubes que foram campeão brasileiro. E o Guarani, ele foi campeão em 78 e tinha um goleador chamado Careca, tinha um Zenon que para cobrar falta era excepcional. O Guarani pegou Itabuna. O Itabuna disputou o Campeonato Brasileiro de 78, levou 7-0 do Guarani. O chocolate. Chocolate. Então o Guarani, com todos os méritos, decidiu o título com a equipe do Palmeiras, né? Empatou de 1-1 em São Paulo e venceu por 1-0 lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então um time a ser respeitado, sim. Vitória tem que ter respeito, não temer a equipe do Guarani, Zazito. É porque é o seguinte, a equipe do Guarani é uma equipe que atualmente não se encontra numa excelente situação, mas já foi uma das grandes equipes do Brasil. Me lembro o time do Guarani com Careca, Zenon, tinha mais uns 3 jogadores que deixaram história do futebol brasileiro. Então é a equipe que tem que ser respeitada e muito bem respeitada. O grande goleiro Neneca, né? Quem não lembra do Neneca? E com 27 gols na temporada, atualmente o artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares, de 32 anos, ele segue cegando o recorde, segue quebrando o recorde lá no Botafogo. Em 2023, após marcar no clássico contra o Fluminense nesse domingo, no Maracanã, o atacante chegou aos 15 gols da competição e se torna o maior artilheiro do clube carioca em edição de pontos corridos. Tem aqui, deixa eu ver aqui, Tiquinho Soares colocou e marcou, igualou a marca de Dodô de 2007, que também fez 15 gols nessa competição. E atrás dos dois está Alex Alves, que marcou 14 vezes no ano de 2015. Então, Galego, aqui a história só tá falando de cobra, viu? Dodô, grande atleta, Alex Alves, que já foram artilheiros do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Tiguinho tá bem na finta, né? 18-12, não sei porque o que queimou aquele treinador do português foi colocar Tiguinho Soares no banco de reserva. Coloca o artilheiro do campeonato no banco de reserva, né? Os jogadores já estavam chateados. A gente já jogou bola, a gente já sabe como é os batidores ali nos vestuários, rapaz. Não tem jeito. Todo mundo sabe. Quando o cara vem, quando o plantel segura, o treinador segura. Quando vê que o cara tem alguma coisinha, não tem jeito. Aí chama o capitão chama aqueles atletas ali, embora, tá na hora de queimar o cara aqui, vamos derrubar ele, não tem jeito, vamos baixar nosso nível, né, nosso rendimento, acontece. Então só bastou o treinador sair, o Botafogo cresceu, voltou que era o Botafogo desde o início do campeonato, ganhou com todos os méritos a equipe do Fluminense, Tiguinho Soares marcando mais um bonito gol e
o Botafogo segue firme e forte para o título do Campeonato Brasileiro. 18-13. E como a pausa para a data FIFA pode ajudar os clubes que disputam o Brasileirão, o início da data FIFA tem dois significados para o Brasil. A disputa da seleção por uma vaga na Copa do Mundo com as eliminatórias sul-americanas e uma trégua para os 20 clubes brasileiros. De 9 a 17 de outubro, os times se dividem entre descanso e treino. Então vamos ver aqui, veja de que forma essa parada pode ajudar cada uma das equipes, né? O Fogão conseguiu um retorno no Brasileirão com a vantagem sobre o Fluminense. Agora o interino Lúcio Flávio pode retomar o clima leve no clube após a demissão de Bruno Lage e a sequência de 4 jogos sem vitória, e reforçar o feijão com arroz, né? Reforçar o feijão com arroz que funcionou no início do Brasileirão e no Clássico Carioca, que eu falei aqui. Não tinha olhado a matéria ainda não. O Red Bull Bragantino em boa fase na competição, com 7 jogos de invencibilidade. Além da vice-liderança, o clube poderá manter o ritmo de treinamento focado no próximo confronto contra o Santos, que vem de 3 vitórias consecutivas e se esforça para se afastar da zona de desconforto. Então o Bragantino é o time aí, é o time que eles falam o calouro, né, entre aspas, é o Tabaréu da Roça, que é ali de Bragança Paulista, que ninguém tá dando valor. O Bragantino é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E eu digo, grande parte da imprensa do Brasil não valoriza o Bragantino. Sempre quando tem rodada, o Botafogo tá na frente do Flamengo, agora a pontuação caiu. O Palmeiras aí tá entregando o campeonato, mas eles falam só pouca coisa do Bragantino. Né? O Fluminense, mas não coloca o Bragantino como vai ser o vice-campeão brasileiro. Tô destacando isso. Porque infelizmente, eles que falam, que eles ficam criticando o preconceito do nosso futebol, são os primeiros a fazerem preconceito contra o nosso próprio time, o próprio time daqui do Brasil, que é o Bragantino, que está em segundo colocado com todos os méritos. Com Fortaleza também. Tem o América vários Mineiro, clubes. Equipes eles que não dão valor. Não tem muito. São equipes que não tem muito. Eles só querem ver Grêmio, né? Não são muito destacados no cenário nacional. Cenário nacional. Então eles só querem falar de Grêmio, Flamengo, Fluminense, São Paulo, dos times dos grandes centros, esquecendo que o futebol, hoje, quem está jogando o melhor futebol hoje no Brasil se chama o time de Fortaleza. Queira ou não queira, é isso aí, gente. Então, vamos parar com esse negócio de dizer que pensar que só tem futebol no sul do Brasil. E eu, pra não ir mais adiante, pra não falar dos 20 clubes aqui, pra gente não perder muito tempo, vou falar do Bahia. Até que ponto pode ser bom pro Bahia, o time de Rogério Ceni. Depois de vencer o Goiás no jogo mais maluco da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional em Salvador. E nada além da vitória importa ao Esquadrão de Aço. A 1 ponto da zona do Z4, o tricolor tem um Vasco na cola e focará suas atenções na data FIFA, para incorporar ainda mais as ideias do técnico Rogério Ceni. Então, incorporar, Zezito e torcedor do Bahia, as ideias do treinador Rogério Ceni, que tem ideias diferenciadas. O cara já foi para os Estados Unidos, o cara já foi fazer Inglaterra, fazer curso de treinador, ele tem conhecimento. O problema aqui no país é que o torcedor não espera muita coisa, viu, Zezito Oliveira? Eu também acredito que agora o Rogério Ceni conseguiu descobrir o que é que está acontecendo, porque essa má campanha que o Bahia estava passando, eu acredito que só pode ser má vontade de jogador, porque o cara ele tem conhecimento, o elenco do Bahia não é ruim. Então, mas daqui a pouco vamos falar mais de Bahia, mas vamos Galego. Também tu vai pegar, né, um time como um Flamengo, que dá audiência a Plim Plim, né? E aqui a gente tá falando da emissora mesmo, que é a potência no nosso país, né? E vai pegar um Bragantino da vida, que não tem torcida praticamente, é ali um ocozinho, uma cidade de 69 mil habitantes. Claro que eles têm que dar mídia toda em cima do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. É que dá dinheiro a eles, é que dá audiência a essa emissora. Mas eu não. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então tem que respeitar qualquer time do nosso futebol do Brasil, seja em que nível ele está. Fortaleza Thaís também não come reggae do Fortaleza, não. Nenhum. Nordestino é tratado como se fosse lixo. Pra ele lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, na região do Sul.
E o Bragantino, que é da região dele lá, tá ali a pulso. Porque o que eles queriam era o Flamengo em primeiro. Tá, o Botafogo tá. Mas a intenção deles, da imprensa carioca principalmente, era que o Flamengo comandasse aí o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta. Mas não é bem assim não, viu, torcedor? 18 e multicampeão no Corinthians e frustração na seleção. Como chega Tite ao Flamengo? A oportunidade de voltar a conquistar títulos levou Tite a retornar aos trabalhos antes do esperado. Na tarde da última segunda-feira, o treinador de 62 anos aceitou a proposta e foi anunciado pelo Flamengo. O Flamengo viu em Tite o último gás para buscar um título brasileiro, depois de uma temporada decepcionante, faltando 12 rodadas para o fim do campeonato. O Mengão é o quinto colocado e está a 11 pontos do líder Botafogo. Já Tite viu no Flamengo a oportunidade de dar a volta por cima, depois de uma passagem frustrante na seleção brasileira. Foram 6 anos de trabalho, 2 Copas do Mundo e apenas um título conquistado, a Copa América de 2019. Isso é muito pouco para a seleção mais vitoriosa do planeta. As campanhas realizadas nas eliminatórias sul-americanas fizeram o Brasil chegar como um dos favoritos ao título nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. O favoritismo não se concretizou dentro de campo e a seleção brasileira acabou caindo precocemente nas quartas de final. Eu entendo a chegada do Tite, para mim é um grande treinador, só que para arrumar a casa para o ano. Título esse ano pro Flamengo, não vem aqui enganar ninguém não, que não vai ganhar. Título, daqui que o Tite vem, acerte a casa, bote o padrão de jogo dele, como é que ele quer. O campeonato já foi, meu irmão. Então, na minha opinião, título pro Flamengo já deu, Zezito. Não vai ter título pro Mengão esse ano. E o técnico Tite, que está de ânimo renovado, ele teve passagem vitoriosa pelo Corinthians. Ele conquistou 6 títulos. Deixa eu ver aqui. 6 títulos, que foi um Mundial de Clubes em 2012, uma Libertadores em 2012, uma Recopa Sul-Americana 2013, 2 brasileiros 2011 e 2015 e um Campeonato Paulista 2013. Então, gente, falta de título e falta de bagagem não é. Tite tem bagagem para ser treinador de qualquer time. Agora, eu quero ver ele botar moral naquele elenco podre que tem o Flamengo, porque o elenco do Flamengo estava poluído. Jogador querendo queimar treinador, então deu no que deu, mandaram o São Paulo embora. Vamos ver agora se chegar, agora tem que botar pulso, porque com aquele elenco do Flamengo ali, meu amigo, se o cara não tiver pulso, não tiver autoridade, derruba qualquer treinador. 18 horas 21 minutos e convocado pelo Uruguai, goleiro do Inter, passará por exame para avaliar lesão. Grande goleiro esse aqui, viu? O próximo adversário do Sport Clube Bahia, pela Série A, o Internacional teve 4 jogadores convocados por suas respectivas seleções. O goleiro Sérgio Rochete foi chamado pelo Uruguai. Arangues atuará, né? Arangues, né? Aqui tem meio complicado. Atuará pelo Chile. Johnny defenderá os Estados Unidos e o atacante Enei Valência estará a serviço do Equador. O equatoriano, inclusive, está suspenso e não enfrenta o Bahia. O goleiro Sérgio Rochete se apresentou à seleção do Uruguai para os confrontos diante da Colômbia e Brasil nos dias 12 e 17 de outubro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, ele tem presença incerta nas partidas. Segundo informação do GE. Globo, o arqueiro passará por exames para avaliar a extensão de uma lesão na região torácica. Então o goleiro tá aí, vai ser desfalque também, eu acho que também contra a equipe do Bahia. 18 e 22, Gabriel, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio
da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. A CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Dezoito e 27 aqui em Birimbau, 18 horas 27 minutos. Venha ele. Zezito Oliveira. E após derrota no clássico para o Botafogo por 2-0, o técnico Fernando Diniz se apresentou à seleção brasileira na noite do último domingo. E assim que ele chegou lá em Cuiabá, ele falou que sobre o momento que vive no Fluminense, especial sobre a classificação para a final da Copa Libertadores. Segundo ele, falou: para mim está sendo prazer, gosto daquilo que eu faço. Foi uma semana bastante emocionante, principalmente no jogo de quarta-feira com a classificação do Fluminense, que é algo que não acontecia desde 2008. Segundo Diniz, ficou muito feliz, muita energia, e hoje no clássico conseguimos manter o rendimento. Estou muito motivado para voltar
aqui é uma grande honra e uma grande alegria contribuir com a seleção brasileira, finalizou o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz é um cara super competente, eu acho. Um cara humilde, né? Um cara humilde, ele é um cara que não é de muita manchete, é aquele jeitão dele, né, ignorante, mas é o jeito dele. É um cara super do bem, super da paz, né? Teve um acontecimento com o Tietê, quando ele era treinador da equipe do Palmeiras, se não me engano, né? O Tietê atuou no Palmeiras, não foi? Fernando Diniz. Ou foi no São Paulo? Foi no São Paulo. E o Fernando Diniz era o treinador e teve um desentendimento com o Tietê, mas o Tietê já sabia quem era o Diniz desde a época do Ituano. Então, o Tietê não se aborreceu com o Diniz. Você vê que o Fluminense estava tomando 2-0 no primeiro tempo, teve a parada técnica. O Diniz, ele mandou que o time empatasse o jogo no primeiro tempo. Aquele jeito dele, vai ter que empatar, vamos empatar. Mas ele sabe, ele tem competência, ele sabia que o Botafogo estava melhor em campo. E o Fluminense também estava naquela adrenalina da empolgação, da classificação para a final da Copa Libertadores da América. O foco agora é a Libertadores. Eu acho que o Fluminense vai enfrentar 2 partidas antes do Boca e vai colocar jogadores reservas para atuar, né, nesse período de tempo aí até o dia 4 de novembro, quando é a decisão, que já tá todos os ingressos vendidos também, né, Gabriel? Todos os ingressos já foram vendidos aí para esse grande jogo, que é esse grande clássico aí do futebol mundial, Boca Juniors e Fluminense e Boca Juniors. 18h29, e levantamento mostra os 18 maiores clubes do nosso Nordeste. A GE distribuiu pesos por títulos e participações em todas as competições nacionais e internacionais disputada pelos clubes da região desde 2001, de acordo com a importância de cada. No último domingo foi comemorado o Dia do Nordeste, uma data para celebrar a região, a sua cultura e o seu povo, que como brasileiro é apaixonado por futebol e pelos seus clubes. Por isso, o GE se propôs a uma missão para lá de espinhosa e polêmica, apontar o maior representante do futebol nordestino no século XXI, em um ranking com 18 equipes de todos os 9 estados da região. Para isso, optou-se por destacar critérios subjetivos, como tamanho de torcida, que varia de depender de metodologia da pesquisa aplicada, e adotar algo mais objetivo, como número de títulos e de participações em competições nacionais e internacionais, a partir de 2021, dando o devido peso às conquistas e presenças compatíveis com a importância de cada um no cenário do futebol. Diante disso, o título da Copa do Brasil pelo Sport em 2008, por exemplo, teve o maior peso entre as conquistas dos clubes da região nesse século, valendo 2.500 pontos, o que ajudou o clube pernambucano a ocupar a primeira colocação geral no ranking, né? Vamos ver a lista completa embaixo, com um total de 20.300 pontos na liderança. No entanto, que pode ser tomada, né, pode ser tomada pelo Fortaleza em breve. Isso porque, se o Leão do Peci levantar a taça da Copa Sul-Americana na primeira final internacional de um clube nordestino, somará mais de 2.000 pontos, chegando ao total de 20.710 e passando do terceiro lugar para o topo, superando em apenas 410 pontos o rubro-negro do Recife e derrubando o Bahia, que possui 19.780 para o terceiro lugar. Então tá aí, torcedor, temos aqui. Assim temos os maiores clubes do Nordeste no século XXI. O Sport é o primeiro, com 2.300 pontos. O Bahia é o segundo, com 20.000. O Sport 20.300. O Bahia 19.780. Fortaleza 18.710. O Vitória é o quarto, com 17.810. Aí o quinto é o Ceará. Sexto, o Náutico. Santa Cruz é o sétimo, né? O oitavo, CRB. Sampaio Corrêa é o nono. E por aí vai. Então não é o Bahia não, viu? Não é o Bahia que é o primeiro não, é o Sport, que foi considerado o time do século no Nordeste. 18h32, Zezito Oliveira. Esse ranking aí eu não faço muita fé nele não, porque não é porque nós somos baianos não, mas eu acredito. Eu não sei, pelo tamanho do estado, entre a relação de estado entre Bahia e Pernambuco, eu acredito que não tem time aqui no Nordeste
Para ter mais torcida. Mas daí foi ranking, aí não é o ranking. O Sport foi campeão da Copa do Brasil. Eu acredito mas aí foi feito pelo ranking. Eu acredito muito, eu acho que do Nordeste, o Bahia é um dos maiores times, a maior torcida daqui. Mas daqui fez o ranking no século XXI. E o século XXI mostra, né? O Bahia foi campeão brasileiro no século XX, 1988. Então vamos lá, o Campeonato Brasileiro da Série B ainda tem a 32ª rodada que começou com um jogo isolado. O ABC recebe Mirassol às 20h30 no estádio Mário Lamas Farrache, lá no Frasqueirão, em Natal. O time potiguar é lanterna com 20 pontos e está praticamente rebaixado, enquanto o time paulista aparece na 8ª posição com 49 pontos e ainda está na briga pelo acesso, meu amigo Galego. Rapaz, qual time? O Bragantino. O Bragantino? O Bragantino aqui deixa eu ver aqui, meu Deus. O Bragantino não, Mirassol. É o Mirassol. Mirassol, isso. O Mirassol, ele tá chegando aí, correndo por fora, comendo pelas beiradas, mas não acredito que o Mirassol vá subir para a primeira divisão. Eu acho que vai ficar entre Vitória, Sport, Novo Horizontino, Guarani, aí talvez o Criciúma correndo por fora. Enfim, essas equipes aí que vão brigar para o acesso na segunda divisão, meu caro Zezito Oliveira. E o Campeonato Brasileiro da Série B segue. Tivemos terça-feira o jogo ABC e Mirassol. Depois na quarta-feira, Vila Nova e Botafogo de São Paulo. Sexta-feira, Ituano e CRB. Às 17 horas. Às 17 horas também, Novo Horizontino e Tombense. E às 18h30, Ceará e Sampaio Corrêa. E domingo teremos o final da rodada com Ponte Preta e Atlético de Goiás. Às 15h45, às 18 horas, Vitória e Guarani. Esse jogo já foi no passado, né, galera? Essa rodada? Não. Londrina e Avaí. Então é essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B esse fim de semana. Pois é, 18h35 e mande seu áudio aqui para esse número aqui da nossa rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, daqui a pouquinho meu amigo Carlos Rosa, ele que não deixa ele mandar seus áudios pra gente. Estamos aqui aguardando aí qualquer um, viu? Então mande seu áudio para esse número aí da nossa rádio, que estamos aqui para poder passar. 18h36, 18h36, Sport empata e Vitória segue com folga na liderança. O Sport Clube Vitória não fez sua parte e acabou perdendo para o Criciúma no último domingo por 1-0 no estádio Heriberto Russo. Porém, a rodada acabou ajudando com os tropeços de Juventude, Novo Horizontino e Guarani, que empataram seus jogos e não diminuíram a distância para o Leão. Além disso, o Sport também não fez o dever de casa e ficou no 3-3 com a Ponte Preta no jogo que foi ontem à noite na Ilha do Retiro pela 31ª rodada. O empate acabou saindo no lucro para o Sport, que tomou 3 gols com 30 minutos de jogo, mas reagiu e marcou com Wagner Love, Fabrício, Daniel e Jorginho, arrancando o empate no segundo tempo. Com o resultado, o time pernambucano chegou aos 55 pontos e reassumiu a vice-liderança, ficando 3 pontos abaixo do Vitória, que além da vantagem de pontos tem 18 vitórias contra 15 do vice-líder, que é o primeiro critério de desempate. Então a gente tá vendo aí que o campeonato é dificílimo, não tem essa de já ganhou, já venceu, pega a Ponte Preta, não é assim, né? São 11 contra 11, tem jogadores lá que estão querendo tirar o time de situações, principalmente de zona de rebaixamento. Então o Sport ontem se salvou, viu? Tomando 3-0, foi buscar o empate. O Wagner Love desencantou, várias partidas sem marcar. Então a gente tem que abrir os olhos da equipe do Vitória domingo, torcedor. Barradão, casa cheia, Vitória e Guarani, jogo muito complicado, Zezito Oliveira. E ainda não tem nada definido, quer dizer, já existe uma leve esperança que o Vitória se classifique, mas eu não acredito que se deva baixar a cabeça não. Tem que continuar fazendo bons jogos para se manter aonde está, e porque as outras equipes também estão correndo atrás. E de repente qualquer tropeço aí pode dar uma oportunidade para o nego chegar, entrar e pegar o posto do outro. Então o Vitória tem que ficar muito ligado aí, viu? 18h38, Gabriel Santana, nossos comerciais.
Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
18h42 aqui em Conceição do Jacuípe. Temos áudio, né, Gabriel Santana? Vamos lá colocar esses áudios aí no ar? Boa noite, esporte entre amigos. Meu amigo Nailton Santana, o comandante, Zezito, Galego, Ronaldo Alves, essa turma massa aí desse grande e legal programa de esporte. Vocês falaram tudo aí, viu? Olha, eu tomei antipatia a esses cronistas esportivos do Sul. Eles não falam do Bragantino, como vocês falaram aí. Não tá nem aí para Fortaleza. Fica somente contando as histórias que o Flamengo tá caindo decaindo o time, que o Tite vai chegar, que não sei o quê, que Abel Ferreira do time do Palmeiras tá querendo sair, tem contrato, quer ir embora, do Grêmio, do Internacional. São um rebanho de puxa-saco desses times, dos grandes times do futebol brasileiro. E o Flamengo é o principal puxa-saco de todos eles. Falou tudo. Eu, particularmente, não estou deixando até de estar ouvindo esses caras do Sul, porque eu tomei antipatia a eles. Boa noite, Ronaldo. Tô aqui ligadinho aí no programa, viu? Vocês aí falando do Botafogo, do Guarani. Realmente, o Guarani naquele tempo lá foi um timaço, hein? Ele ganhou um título muito importante. Uma ótima noite para você, para a galera toda aí de Humilde, de Conceição do Jacuípe, nossa Brimbal e Pecaetá. Mandar um abraço aí para a galera de Pecaetá. Boa noite, Jailson Santos do Galego, boa noite, Zezito. Aqui é Ronaldo Alves, passando aí para perguntar a vocês aí, qual foi o critério aí que usou essa pontuação para o Sport ser considerado a melhor equipe do século? O Sport só tem uma Copa do Brasil. O Bahia tem 2 títulos nacionais. O Bahia tem várias disputas de Sul-Americana. Acho que tem 4 ou 5 pela Libertadores. Como é que o Sport, a pontuação do Sport? O que foi que o Sport fez nesse século aí? Ele ganhou o quê? Hein, Zezito, me responde aí, por favor. Boa noite a todos com Deus. Um abraço, meu amigo Carlos Rosa, Rosevaldo e Maguila. Tem mais? Tem mais não? Valeu, Carlos Rosa. É isso que a gente tava comentando aqui. Meu abraço, meu amigo Carlos Rosa. Ninguém dá valor a essas equipes aí não, rapaz. As equipes aqui do Nordeste, equipes de Bragantino, se o Mirassol tivesse aí, o Guarani, a própria Ponte Preta, não ia dar valor não. O negócio dele é Flamengo, é Vasco, é São Paulo, enfim. E meu amigo aí de Pecaetá, grande abraço, Rosevaldo, né? Um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você, sua família. Ronaldo Alves, século XXI. Século XXI, você sabe, começou no ano 2000. Então, o que mostra que o Sport foi campeão da Copa do Brasil no século XXI. O Bahia foi bicampeão no século XX. Bahia foi campeão brasileiro em 88 e 1988. Então é virada de século, meu amigo Ronaldo Alves, ok? Então o critério foi esse aí. É o século XXI que o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Zezito Oliveira. 18 horas e 46 minutos. Aqui, então, pesquisando aqui a internet. Tá aí a situação. Fala agora do... Falar do Esporte Clube Vitória, 18h46. Lucas Arcanjo destaca a gordura do Vitória na liderança e avisa: só depende da gente. O Vitória não somou pontos na 31ª rodada da Série B, mas contou com tropeços dos rivais diretos para manter não só a liderança, como a folga em relação ao segundo colocado. A gordura na primeira posição foi destacada pelo goleiro Lucas Arcanjo, em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira. Ele lembrou que o rubro-negro depende apenas das próprias forças para conquistar o acesso e o título. Sempre bom saber que tem mais uma rodada, independente da quantidade de vitórias que tem. Mas a gente foca primeiro no nosso futebol, nos jogos. Só depende da gente, acesso e título, pontuou o goleiro. O Vitória tem 58 pontos, sendo 3 a mais que o vice-líder Sport. Mas o rubro-negro baiano leva vantagem também no número de triunfos. Primeiro critério de desempate no regulamento da CBF. Então tá aí o Lucas Arcanjo. A gente sempre fala aqui, cabeça no lugar,
né? Não pode deixar tomar conta a ansiedade. Isso, claro, faz parte do momento que o Vitória está vivendo, mas só depende dele para chegar ao acesso ao título, Zezito Oliveira. Com certeza. E o meia Thiago Real vestiu camisa de importantes clubes do futebol brasileiro, entre eles a equipe do Curitiba, Palmeiras, Náutico, Vila Nova, Chapecoense, Vitória, Bahia, Ponte Preta e Goiás. Currículo bem grande. No entanto, nas últimas temporadas ele tem escrito uma história bonita lá no exterior, mais precisamente no Oriente Médio. A chegada de Thiago Real foi pelo Bahrein, quando defendeu o Al-Mohaad lá da Turquia, em 2019 e 2021. Lá ele conquistou 3 títulos e no ano passado ele defendeu as cores do Al-Rajeh da Arábia Saudita, e nessa temporada trocou o clube no país, já foi contratado pelo Al-Jubal lá do Oriente Médio. Somando passagens por todas as equipes que defendeu no Brasil, Thiago Real tem 81 jogos com 42 vitórias, 19 empates, 20 derrotas, 20 gols marcados e 20 assistências, com mais de 30 participações diretas nos times que defendeu o meia, que está agora ainda no futebol árabe. Alô, meu amigo Cid Pio, meu amigo Baldo, alô Bal, alô Formiguinha, todos os torcedores do Vitória na expectativa também nesse clima de acesso e de título. E falar em Vitória, a representação do Vitória tem regenerativo para os titulares e treino com bola para os reservas. 2 dias depois da derrota para o Criciúma, o elenco do Vitória voltou aos trabalhos na tarde dessa terça-feira. O treino na Toca do Leão teve protocolo regenerativo para quem foi titular no Heriberto Russo e atividades com bola para os reservas. O auxiliar Ricardo Amadeu foi o responsável pelas orientações em campo. O técnico Léo Condé apenas acompanhou o coletivo disputado no campo 1 da Toca do Leão. A partir de quarta-feira, o treinador deve comandar os trabalhos com bola, já com os titulares à disposição. 18h50, 18h50. Agora, vamos falar agora dele. Alô, meu amigo Negua. Alô, meu amigo Ailton Souza. Meu amigo Alfredo. Alô, meu amigo Railton. Meu amigo Tonho do Porco. Alô, Tonho do Porco. Aquele abraço, meu irmão Dinho. Alô, meu amigo Duinha do Mercadinho Campeão. Duinha do Mercadinho Campeão, ligadão aí no programa Esporte Entre Amigos. 18h50. E Ceni analisa a formação com 3 zagueiros. Se for necessário, vamos nos adaptar. Durante a partida contra o Goiás, o técnico Rogério Ceni optou pela formação com 3 zagueiros, recuando o Rezende para formar a zaga com Gabriel Xavier e Vitor Hugo, e deixando os laterais Gilberto e Camilo Cândido mais ofensivo. Após a partida, que terminou com um triunfo tricolor por 6-4 no estádio Railê Pinheiro, o treinador analisou o esquema e, apesar de preferir atuar em linha de 4, admitiu que, se for necessário, vai adaptar o esquema com 3 zagueiros. Eu acho que os 3 zagueiros foram bem. O Rezende, quando passa para essa função, tem uma virtude, que é a construção. A jogada do gol do Ratão começa com o Rezende, conduzindo a bola estrelinhas e dando passe na frente. Para jogar com 3 zagueiros, você precisa de zagueiros que construa, senão não faz sentido, disse o treinador. Contra o Goiás foi uma exceção, porque enfrentamos 2 centroavantes com mais de 1,90 m. É uma situação atípica. Eu contava com a troca de um pelo outro, mas não de enfrentar os 2 ao mesmo tempo. Eu prefiro trabalhar em linhas de 4, mas se for necessário para ganhar jogos, vamos nos adaptar a isso. Ele pode colocar sim um Rezende, só que tem a volta aí do Canu, e o Canu deve ser titular contra a equipe do Internacional, formando ali. Ele pode colocar o Canu, o Gabriel Xavier e o Rezende, e poupar o Vitor Hugo. Zezito Oliveira. Eu, na minha opinião, acho o seguinte: ultimamente o time do Bahia, a defesa do Bahia, tem falhado muito. E Rogério Ceni, como especialista no futebol, na área de futebol, ele atuou muito como goleiro. Ele tem uma visão grande do que é, de como se joga uma defesa do time. Então, Rogério Ceni, pelo amor de Deus, não pegue como parâmetro, e nenhum torcedor também se iluda como parâmetro, dizendo que esse resultado desse último jogo
serve para o Bahia, dizendo que o Bahia já melhorou. Não melhorou. O time do Bahia continua a mesma coisa. Se prevaleceu das fraquezas da equipe do Oeste, fraquíssima, eu acho que muito fraca, porque um time que joga dentro de casa toma tanto gol, aquilo ali não existe. Então, Rogério Ceni, nem torcedor, não se anime com esse último resultado do Bahia. Pronto, você pode continuar jogando desse jeito, o time ofensivo, mas procurar corrigir essa zaga do Bahia, que pelo amor de Deus, a torcida do Bahia já não aguenta mais, Rogério Ceni. Então, vamos corrigir isso aí, e para ver se melhora as coisas. E tem que corrigir com os atletas que tem, né? Dentro com que tem, do plantel, que é plantel que ele Marcos tem. Vitor, Gabriel Xavier, Canu, o próprio Vitor Hugo, Rezende, né? Raul Gustavo, ele tem que só não tem muita coisa que fazer. É posicionamento dentro de campo. Eles não são jogadores ruins, mas tem alguma coisa que não tá conseguindo encaixar essa zaga do Bahia. Fez esse jogo aí, ninguém se iluda, porque o Bahia fez 6, tomou 4. Sim, fez 6, mas tomou 4, pô. Então não serve como parâmetro. Foi um bom jogo para o torcedor que estava lá no estádio. Foi uma maravilha, foi um jogão. Todo mundo, torcedor, só quer ver isso. Gol, gol, gol. Não importa de que lado, mas o técnico Rogério Ceni tem que procurar corrigir essa zaga do Bahia, que é pra ver se melhora alguma coisa e dá uma alegria no torcedor, pelo amor de Deus. E também é o seguinte, o futebol hoje tá moderno, o futebol hoje ele tá tão moderno que os atacantes têm que vir marcar. Às vezes as situações de ataque da equipe adversária saem em função da má marcação dos atacantes, né? Que hoje em dia tem que voltar para marcar. Então a gente vê aí, praticamente os atacantes do Bahia, eles não voltam muito para marcar. E aí deixa o setor das alas, das laterais do time adversário criar a oportunidade para lançar essa bola dentro da área da equipe do Bahia. Não que eu quero dizer que não tem méritos, né? As equipes adversárias, mas tem que ter essa compatibilidade da equipe do Bahia. E o Rogério Ceni, ele não é nenhum menino, tá vendo isso e com certeza vai acertar esse sistema, esse critério aí para o Bahia não tomar muito gol. 18h55, ex-goleiro cogita disputar a eleição à presidência do Bahia. Será decidido em breve. Além do radialista Jailson Baraúna, que é filiado ao grupo Mais um Bahia, onde é Jailson Baraúna, tá metendo um pau em Renato Paiva, agora quer ser candidato a presidente do Bahia. Mais um possível candidato à presidência da Associação do Esporte Clube Bahia. O mandato de Guilherme Belitani e Vitor Ferraz encerra no final deste ano. O ex-goleiro e ídolo do clube, Emerson Ferretti, revelou em entrevista ao canal Extracampo no YouTube que está estudando disputar o pleito esse ano. Ele afirmou que a decisão será comunicada em breve. Sempre gostei de estudar e me preparar para assumir desafios maiores que o Ipiranga. Assumir o Bahia é uma responsabilidade, não é uma decisão tomada, porque impacta em muitas coisas, inclusive na minha vida pessoal. Muda completamente, mas vai precisar ser decidida em breve, porque a eleição é daqui a pouco. Essa decisão logo será comunicada, se sim ou não, pontuou. Não é que o Bahia, né, ele é do Grupo City, que ele não deixa de ter um presidente de ofício. O Emerson foi presidente do Ipiranga, clube tradicional de Salvador, formado em administração e com pós em gestão esportiva. O ex-goleiro ficou 8 anos no Ipiranga e frisa que foi um aprendizado tremendo. Temos estudado essa possibilidade há algum tempo, se preparando, que eu acho que é o mais importante. Então tá aí, o Emerson vai, né, colocar seu nome aí à disposição para ser o presidente do Bahia com o Baraúna, ele mesmo, né? É por isso que o Baraúna é aqui o pau em Renato Paiva. Ele que vai sair também a presidência do Bahia, meu caro Zezito Oliveira. Rapaz, não deixa de ser uma grande novidade, uma grande mudança, porque eu acredito que a torcida do Bahia já não aguenta, não suporta mais essa presidência aí de Belitani. Por quê? Belitani foi o mentor dessa SAF que colocou o Bahia nessa situação horrorosa que se encontra, porque para o torcedor não quer saber se o time tem dinheiro, se não tem, o torcedor quer resultado. Então eu acho que é uma boa essa candidatura do Emerson junto com o Baraúna, e de repente, quem sabe, pode mudar o destino do Bahia, junto com a SAF também, aproveitar melhor esse mundo de dinheiro que está caindo no time aí e aproveitar para fazer melhores campanhas nos campeonatos que estão disputando.
18 horas e 57 minutos, 18 horas e 57 minutos, chegamos aqui ao nosso final do nosso programa, pulou agora 18h58, querendo agradecer a audiência de todos vocês aqui em Birimbau, Conceição de Jacuípe e toda a sua região. Muito boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, querida Birimbau, boa noite, Humildes, boa noite, Feira de Santana, para todos vocês, mais uma vez, que durmam bem e amanhã acorde dando risada para assistir o programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola